Paz seja convosco, irmãos. Amém. Quero compartilhar uma palavra que está em Romanos 8 e nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra num sentimento de que muitas vezes nós observamos os acontecimentos ao nosso redor. E eu tenho observado, né, anos que eu sirvo a Deus, anos que eu estou na presença do Senhor, e tenho observado que tantas pessoas vêm e vão da casa de Deus, da comunhão, da igreja, da congregação local, né? Elas vêm, elas são agraciadas pelo Senhor, o Espírito Santo se manifesta na vida delas, elas têm experiências com Deus, elas provam do amor de Deus, provam da graça e da misericórdia do Senhor. Mas muitas delas não permanecem. Eu entendo que, pelo que a própria palavra mesmo nos fala lá na parábola do semeador, né, sobre a semente que cai à beira do caminho, sobre a semente que cai entre pedras rochosas, né, entre pedregulhos, e a semente que cai entre os espinhos. Eu entendo que Jesus já tinha nos advertido, já tinha nos explicado que a semente ela ia cair nesses terrenos. Mas mesmo assim, nós precisamos nos voltarmos para o Senhor, nos voltar para a sua palavra, nos voltar para o que Ele tem de melhor para nós. E o que Ele tem melhor para nós é a reunião com Ele, é nos dar acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, o que Deus quer é que o ser humano, ele não só ele tenha um primeiro momento com a palavra, ele tenha um primeiro instante de alegria e de euforia com a palavra e depois ele se vá e venha a se perder, né? Até que seja consumado na sua vida
os seus dias, né? Até os seus dias se findem na terra, ele vem a viver dissolutamente alheio à vontade de Deus. Não é esse o plano, não é esse o projeto de Deus. E nós entendemos dentro de Romanos 8 que aquele que encontrou com Jesus, que aquele que teve encontro com o Senhor, que aquele que foi perdoado, aquele que foi limpo, aquele que foi purificado, aquele que saiu fardo pesado das suas costas, né? Porque alguns de nós chegam com um grande fardo diante de Deus, né? Chegam com um grande fardo. Eu, na verdade, eu cresci no meio cristão, né? Eu me batizei muito jovem, e então eu não tive essa experiência desse fardo terrível nas minhas costas, né? Porque desde cedo a gente aprendeu aos mandamentos do Senhor, a obedecer. Mas eu sei que tem pessoas que elas chegam com um terrível fardo, né? Uma terrível dor, uma terrível história, um percurso, ainda muito jovens, uma trajetória marcada de tristeza, de dores. E ali, quando ela chega a Jesus, além de entregar os seus pecados, ela tem um alívio da sua alma, a cura para a sua alma. E essa experiência é fundamental. E Deus não quer que seja só uma experiência, Deus quer que seja contínuo. O processo de Deus é contínuo na nossa vida. Ele não é só naquele momento. Nós temos uma vida inteira, né? Para fazermos as nossas escolhas, para tomarmos as nossas decisões, para seguirmos um caminho, direções que o Senhor, que esperamos que Deus nos dê. Então, aqui, quando nós lemos Romanos 8, eu entendo que ele é, como vou dizer, ele é uma diretiva para nós. Ele nos faz entender algumas verdades e nos preparar para a vida, nos preparar para o que nós vamos enfrentar na vida. E eu acho interessante nós acompanharmos essa leitura, acompanharmos o que Deus está falando. Começa que na palavra diz que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tudo foi apagado, todo pecado que nos separava de Deus, tudo que nos tornava alienados à graça do Senhor, à proteção que vem com a salvação, né? A salvação, ela não dá só o direito, que é já grande demais, a vida eterna. Ela nos abre um leque. A salvação, ela nos dá uma oportunidade de vida eterna, né? De reconciliação com Deus, de estarmos próximos a Ele. E quando estamos próximos de Deus, nós não perdemos no sentido de não há perdas para nós, é só ganhos, porque nós estaremos amparados, não estaremos mais sozinhos, não estaremos mais à mercê de ninguém. Antes, entenda da seguinte forma, antes de Jesus, de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós estávamos suscetíveis a toda a ordem maligna que circula a terra, que anda pela terra, que recorre à terra. Nós estávamos sujeitos a toda a malignidade, toda a hoste espiritual que pudesse infiltrar, e ela podia, tinha legalidade através do pecado. Agora há uma proteção. Agora estamos debaixo da graça, estamos protegidos, né? Protegidos dessa malignidade, porque agora somos de Deus, pertencemos a Deus, há uma cobertura sobre nós, há um guarda-chuva enorme nos protegendo, há uma cobertura. E dentro dessa cobertura nos fala que já não há mais condenação, não estamos mais sujeitos ao inferno, não estamos mais sujeitos a passar uma eternidade longe de Deus, mas nós estamos protegidos a partir do instante que entregamos a nossa vida para Cristo, a partir do instante que nos reconciliamos com Ele através do pedido do perdão, através de pedirmos para que Ele viva em nós, né? Como eu falei, há um leque de possibilidades, a eternidade em primeiro lugar, a aproximação de Deus, mas há também a bênção para essa terra. De todo o propósito que Deus estabeleceu para o ser humano,
do propósito inicial, que era do homem dominar sobre a terra, do homem governar sobre a terra. Não governar pessoas, mas ter governo sobre a terra. Então, nós podemos, a partir do Senhor Jesus, governar o meio que nos cerca, termos governo, termos esse poder de domínio sobre as situações, sobre as coisas que muitas vezes vêm contra a nossa vida. Falando assim, por exemplo, dentro do nosso lar, se o nosso lar estava desestruturado, se o nosso lar estava cada um num canto, sem conseguir haver um relacionamento familiar, sem conseguir haver um relacionamento entre casal, se estava tudo desorganizado, tudo desestruturado, agora o governo de Deus que entrou na minha vida, que está sobre a minha vida, a partir de Cristo, a partir dessa nova vida, a partir dessa aliança que eu fiz com Ele, né? Porque Ele fez comigo e eu aceitei a aliança, eu resolvi entrar nessa aliança. Então, agora, o meu lar, pelo governo de Cristo, sobre a minha vida, eu vou orar, eu vou colocar diante de Deus e a minha casa vai ser organizada, a minha família vai ser restaurada, a minha casa, todos os integrantes da minha casa vão ter o seu lugar devido. Se estava em desordem, vai ser colocado em ordem. Então é dessa forma. Mas não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Ninguém pode nos condenar ao inferno. Ninguém pode dizer que não somos de Deus, somos do Senhor, pertencemos a Ele. E a palavra continua, né? E ela diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então estamos livres do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus veio à semelhança do homem natural. Jesus chegou e Jesus tomou, ele não pecou, Jesus não errou, ele foi tentado em todas as coisas, a palavra de Deus diz isso, mas ele, contudo, ele não pecou, ele venceu o pecado, e portanto ele pôde assumir a nossa posição do salário, né, que o salário do pecado é a morte, todos nós estávamos condenados à morte, agora Jesus assumiu o nosso pecado, Jesus assumiu a nossa culpa, então a semelhança, porque ele veio, porque ele se tornou pecado por nós na cruz do Calvário, na cruz, é que nós agora, com Cristo, podemos vencer o pecado. Com Cristo, entenda, com Cristo. Com Cristo podemos vencer o pecado. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque são os que são da carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós, para aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. As coisas da carne é toda aquela velha nossa natureza, né? Que nós vamos dizer não a ela agora. Né? Lá em Gálatas fala sobre as obras da carne, que é a idolatria, a ira, né? A prostituição, a imoralidade sexual, todas essas coisas, e ele tem a listinha ali, né? Dessas imoralidades, dessas obras da carne, né? Então, essas obras da carne que antes dominavam a nossa vida, nós damos um não a elas. Mas, como eu falei, não sozinhos, agora com o Espírito. Porque a nosso espírito, a nossa vida agora se inclina para as coisas do Espírito. E não para as coisas da carne, não para a concupiscência da carne, não para o erro. Nós vivemos dentro de uma cultura no mundo, né? Nós temos a cultura do nosso país e temos a nossa cultura, ela é influenciada por outros países, por outras culturas também. E dentro dessa cultura, né, muita coisa que a Bíblia diz que é erro, a nossa cultura diz que não é errado, que pode fazer, né? Como a nossa cultura hoje é a cultura secular,
Ela diz que não tem problema você se relacionar com outras pessoas fora do casamento, né? Você não é casado, mas não tem problema você se entregar à imoralidade sexual. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema você ter mais de um parceiro, não tem problema você ter vários relacionamentos, não tem problema de você também se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, não tem problema. Isso não tem problema, né? Não tem problema nisso. Mas a cultura de Deus, a contracultura, né, do mundo, que é a cultura de Deus, ela diz que existe um problema, sim. Só para que nós possamos nos situar, né? A imoralidade sexual, tudo que é imoralidade sexual é tudo que é fora daquele contexto que Deus criou, homem e mulher, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento para sempre, até que a morte separe, né? Unir-se ao homem, à sua mulher, vai se separar dos seus pais, vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Esse é o contexto bíblico, esse é o contexto, essa é a cultura de Deus, que se contrapõe à cultura do secular, né? Então, quando você vem para dentro da casa de Deus, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Por isso, Paulo, lá em Romanos 12, ele diz, renovar a vossa mente, né? Não conformei-vos com este século, mas renovai a vossa mente. Então, é para nós renovarmos a nossa mente quando entramos na casa de Deus, quando estamos dentro do contexto de uma nova vida, a nossa mente tem que ser renovada. Muita coisa que lá fora é permitido, muita coisa que no mundo secular é permitido, não é permitido dentro do mundo cristão, dentro do mundo da palavra, das orientações de Deus, dentro daquilo, os mandamentos do Senhor. Muitas coisas. Então, nós temos que nos situar e não nos inclinarmos mais para as coisas da carne. Eu ouço algumas vezes as pessoas dizendo, mas eu sou louco, eu sou desse jeito, meu gênio é assim, né? E fala aquilo de uma certa forma com um certo prazer, como se aquilo fosse uma grande coisa. Quando que é para deixar a ira, é para deixar essa loucura, é para deixar essa insanidade, é para deixar não se levar, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode até se irar, mas toma cuidado, não peca, não se entrega à ira, não se entrega às coisas da carne, não se entrega a esses rudimentos, a esses procedimentos, né? Outra coisa, as pessoas no mundo, muitas vezes, elas têm a coisa, alguém me fez mal, ou eu vou ser vingativo, ou essa pessoa está para sempre excluída da minha vida. Nunca mais eu quero essa pessoa na minha vida. Ela está fora da minha vida. Mas, biblicamente, não é isso que a palavra diz, né? A Bíblia diz que é para orar por aqueles que perseguem, né, pelos inimigos. A Bíblia diz que é para perdoar 70 vezes 7 no dia, né? A Bíblia diz essas coisas. Então, essa contracultura da Bíblia contra o mundo é que nós precisamos validar diante de Deus. Deixar as obras da carne de lado. Deixar as coisas erradas de lado. Deixar a concupiscência, deixar a ira, deixar a vaidade, deixar a idolatria. Deixar todas essas coisas de lado e buscar as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito são nós nos voltarmos para o Senhor. Antes, o que nos satisfazia talvez fosse estarmos à roda dos escarnecedores, contando piadas imorais, né? Com histórias vulgares, histórias promíscuas, né? Ou estarmos numa roda de fofoca, né? Hoje em dia tem até fuxico gospel, gente, né? Sinceramente, né? Aonde que nós estamos sentando? Que mesa é que nós estamos sentando? Fofoca faz parte da presença de Deus, faz parte? Não, fofoca não faz parte daquilo que é errado, daquilo que não contribui em nada, né? Não contribui em nada para a vida espiritual. Então, nós nos afastamos, né, dessas coisas e agora começamos a buscar
o que a palavra orienta, o que a palavra diz. Vamos buscar agora estar em comunhão com Deus todo dia, se possível. Como diz, lavando uma louça, cozinhando, no trabalho, sempre que eu puder estar em comunhão com Deus, sempre que eu puder estar ligado, né, no meu pensamento com Deus, ter essa comunhão, ter uma vida de oração, né, ter uma vida de estar, não só pedir, mas dialogar com Deus, conversar com Deus, abrir o coração para Deus, né? Deixar Deus purificar, deixar Deus limpar, porque não somos perfeitos. Nessa terra ninguém é perfeito, nunca vai ser perfeito aqui na terra, mas estamos sendo aperfeiçoados. Todos os dias precisamos ser aperfeiçoados. Eu digo sempre que a Gladys de hoje ela tem que ser melhor que a Gladys que foi há um ano atrás, né? Eu preciso ser melhor, do que eu fui há 20 anos. Eu não posso ter as mesmas imaturidades que eu tinha na minha caminhada com Deus lá no início, né, de vida cristã, lá no início que eu sabia pouco, que eu tinha pouco conhecimento, que eu tinha pouca relação com Deus. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor hoje, senão alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na minha vida. Então, eu preciso ser melhor hoje do que eu fui anos atrás. Esse é o aperfeiçoamento, mas ninguém é perfeito nessa terra. Se nós buscarmos pessoas perfeitas, se nós buscarmos um casamento perfeito, se nós buscarmos uma família perfeita, mesmo dentro da família cristã, se buscarmos uma igreja perfeita, não vamos encontrar. Vamos nos frustrar sempre, 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 sempre. O que nós precisamos buscar? Lugares saudáveis, lugares onde pregam a palavra de Deus, se é uma igreja, onde prega a verdade, onde prega a santidade, onde prega que Deus abençoa, Deus prospera, Deus te faz triunfante. Sim, Deus faz você triunfante, mas você tem que se negar a si mesmo, você tem que abandonar velhas práticas na sua vida, você tem que deixar coisas erradas, você precisa se consertar diariamente com Deus. Isso é o saudável. O saudável, uma família, não é que não há problemas, não há desentendimentos, não há conflitos, não. É que os conflitos, eles são tratados, eles são solucionados e começa uma nova etapa. Mesma coisa no casamento. Então, isso é viver, é buscar a graça de Deus, é buscar as coisas de Deus para tudo, né? É buscar a comunhão com Deus para que nós sejamos aperfeiçoados para nossa casa, para nossa família, para o nosso trabalho, para o âmbito das nossas relações, para o convívio na igreja, para o convívio social, enfim, sermos aperfeiçoados. E estamos sendo aperfeiçoados. Então, para isso, é a leitura da palavra de Deus, é o estudo da Bíblia, é a oração, é a comunhão com Deus, é a adoração, é o louvor, é a busca pelo Senhor. É isso que é buscar as coisas de Deus, do Espírito, é andar no Espírito. E contra isso, nós deixamos a carne perdendo, né? Porque a palavra diz que as inclinações da carne, elas são para morte. É morte, é morte. Se nós resolvermos deixar a Cristo e nos inclinarmos para as coisas da carne, é morte certa. Mas se nos inclinamos para as coisas do Espírito, é vida e paz. É isso que está reservado para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que resolvem ouvir a voz do Espírito. E continua assim, lá no versículo 8 diz que as coisas da carne não podem agradar a Deus. Quem vive na carne não agrada a Deus. Tá? Vós, porém, ali no 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Isso aqui é claro para nós. Tá? Se estamos no Espírito, se estamos na carne, vós, porém, não estáis na carne. Isso não quer dizer que a gente não venha errar, né, em algum momento. Mas se erramos, nós temos um justo advogado e vamos até ele.
e ele nos reconcilia. Eu gosto de Romanos 5,10, que diz: se nós antes éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, né? Quanto mais agora que somos filhos de Deus, né? Que estamos com ele, quanto mais agora. Já estamos reconciliados, então somos perdoados. Agora, o pecado, ele é um acidente na nossa vida, né? Procuramos não errar, procuramos não nos submeter ao erro, não cairmos, procuramos, estamos com cuidados, estamos tratando para que a nossa vida ande em conformidade à vontade do Senhor. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito habita em nós. Então, o próprio Espírito, ele vai nos dizer, ele vai nos orientar naquilo que nós devemos fazer, se estamos errando, se estamos certos, né? O Espírito está habitando em nós. Se de fato estamos no Espírito, né? Se de fato que largamos as coisas da carne, deixamos as coisas da carne. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Não somos devedores da carne para viver segundo ela, mas agora temos uma nova vida. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós vivemos pelo Espírito, o Espírito vai nos guiar, vai nos dirigir, vai nos mostrar o caminho, vai nos dizer, de que forma? Através da palavra, através de ministrações, através, o principal meio é através da palavra revelada. É dessa forma que ele vai nos orientar. Por isso, a importância de congregarmos, a importância de ouvirmos outras pessoas que têm mais experiências do que nós com Deus, de que estão há mais tempo e que vivem uma vida íntegra com Deus. Não é uma vida perfeita, ela não é perfeita em tudo, mas ela é uma pessoa íntegra com o Senhor, correta com Deus. É uma pessoa que procura viver a verdade, procura viver em santidade. Então, nós vamos nos relacionar, vamos ter contato com esse tipo de indivíduos que podem nos ajudar a crescer. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqui entra uma outra verdade muito importante, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui, muitas pessoas se confundem no mundo secular. Todos dizem, somos filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Aqui, deixa bem claro, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você lança suas decisões, se você lança, por exemplo, as suas iras, as suas faltas de perdão, Deus, não consigo perdoar, mas me guia, me ajuda, se você busca essa graça de Deus, se você busca ajuda, auxílio do Espírito, se você busca ajuda de Deus para você viver a sua vida, você é guiado pelo Espírito. E aí, dessa forma, você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, já você não anda mais com medo, escravizado pelo medo, né? Há uma mudança em nós. Agora nós podemos chegar diante de Deus não aterrorizados que vamos participar da ira de Deus. Não, somos filhos, somos salvos, estamos em aliança, estamos com Deus. E se errarmos, e se acontecer de errarmos, vamos estar excluídos de Deus? Não, o Senhor nos traz de volta através do seu Espírito, nos convence, nos ajuda e nos leva a entender que somos filhos e que podemos contar com Ele, não estamos sozinhos na nossa caminhada.
É importante nós entendermos isso, não estamos sozinhos. É necessário que nós compreendamos essa primeira parte. Nós não estamos sós, somos filhos de Deus, reconciliados com Cristo. Não andamos mais nas obras da carne, não andamos mais na concupiscência da carne, na vontade da carne, mas andamos pelo Espírito, buscamos a vontade do Senhor, buscamos o mandamento do Senhor, nos congregamos para estarmos ali ouvindo e aplicando a palavra de Deus nos nossos corações, fortalecendo-nos e fortalecendo uns aos outros. Irmãos, por isso que eu disse que muitas pessoas, elas têm abandonado a Cristo, mas se elas olharem para Romanos 8, se elas observarem o que Deus tem reservado, como que nós vamos vencer e vamos vencer. Eu não vou concluir hoje esse estudo, mas a gente vai dar sequência. Mas o que eu quero falar é que se nós entendermos que nós podemos vencer, que tudo já nos foi dado, todas as condições para isso, tudo Deus já providenciou Cristo, que morreu por nós, já providenciou o perdão dos nossos pecados e já providenciou um outro consolador, um ajudador, que na ausência de Cristo, que está agora com Deus, mas que vai voltar, aguardamos o seu retorno, há a presença do Espírito, há a presença de um Consolador, há a presença de um fortalecedor, há a presença de alguém que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, que nos convence que nós não estamos sós, não vamos vencer sozinhos. Porque antes de Jesus, as pessoas sabiam que não deveriam pecar, mas ainda assim pecavam, porque não tinham força em si. Agora, não depende da minha força, só da minha força. Depende da minha busca por Deus e o meu pedido de ajuda, e eu serei socorrido nisso. Para isso está o Espírito. Para isso está o Espírito, para nos ajudar, para nos auxiliar em todas as coisas. Somos filhos de Deus, somos filhos, somos herdeiros das promessas. Padecemos nessa terra, sofremos nessa terra. Vamos padecer, irmãos, vamos chorar, vamos ter lutas, né? Como outro dia eu lia, a tribulação, ela produz paciência. A tribulação, ela produz paciência. Somos exercitados na paciência, que o ser humano é imediatista. Queremos tudo para ontem, queremos tudo imediatamente, mas não é assim com Deus. A obra de Deus não é dessa forma. Então, se nós olharmos, né, para esse texto que é tão rico, que nos mostra que já não há mais condenação, que nós, em aliança com Jesus, em aliança com Deus, nós podemos seguir em frente e vamos vencer as obras da carne, vamos vencer, vamos ser guiados pelo Espírito, vamos ser conduzidos pelo Espírito. E que coisa maravilhosa sermos guiados pelo Espírito. Nós vamos dar sequência a esse estudo e, em nome de Jesus, eu peço que você, se você, de alguma forma, essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, dá um likezinho ali para nós, tá bom? Vamos estar orando nesse momento, para que a realidade, que é tão triste, né, de tantas pessoas virem e irem, né, abandonarem a fé, ela não seja essa realidade na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelas muitas pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa palavra, que está chegando no coração dos meus irmãos, Senhor, que muitas vezes se sentem em dificuldades, enfraquecidos, que se sentem, ó Deus, muitas vezes que não vão conseguir vencer as suas lutas, que não vão conseguir vencer, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito, Senhor, que nos guie, que nos conduz, porque a partir do momento, Senhor, que nós entregamos nossa vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para nos auxiliar, para nos dar direção. Ele é aquela voz que nos diz, não faça isso quando é errado. E quando há algo certo para fazermos, ele nos convida a fazer, ele nos convida a orar, ele nos convida a estar com Deus, ele nos convida, ele nos chama para a presença do Senhor. Senhor, que nós passemos a escutar mais essa voz do Espírito. Senhor, que nós nos inclinemos para o Espírito e não para as coisas da carne. Que
que nós possamos vencer as obras da carne, Senhor, que nós possamos mortificar a nossa carne através da vida do Espírito que está em nós. Portanto, Senhor, eu te peço a tua ajuda e a tua graça para cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.